Como ele termina? Autor Orpheus Only de 4 minutos Published 26.06 2021 Updated 26.06 2021 Romance Decanteen trata de vampiros. Essas criaturas semelhantes a humanos bebem sangue humano. Elas atacam os seres humanos para obter seu sustento. Os vampiros ganharam popularidade depois que o filme sobre o Conde Drácula foi lançado na década de 1990. Ele foi baseado no romance de Bram Stoker, lançado em 1897. Naquela época, o cinema ainda não havia sido desenvolvido. Era uma história sombria sobre um antigo vampiro romeno com um título de nobreza. Provavelmente, foi aí que os modelos que seriam usados mais tarde nos filmes de vampiros foram estabelecidos. Entre eles, o medo dos ghouls da luz do sol, a morte rápida por uma estaca de álamo cravada no coração e a intolerância a imagens da cruz e do alho. Interessante notar que o livro de Bram Stoker foi publicado exatamente quando o cinema estava sendo desenvolvido. Foi a imagem do vampiro Drácula que se tornou o personagem principal do cinema mudo. Com o advento da cor e do som, sua popularidade só aumentou. Os vampiros são semelhantes aos humanos, portanto, sua aparência pode ser mostrada sem efeitos especiais. Isso significa que os filmes podem ser econômicos. Aqui melhor se concentrar em um bom enredo. Foi daí que surgiram os inúmeros filmes de terror em preto e branco da década de 1930. Neles, Drácula atua ao lado do Homem-Lobo, Frankenstein e outros personagens de terror. Esses filmes eram muito populares e hoje, às vezes, são exibidos na televisão. Nos últimos tempos, o interesse pelos vampiros aumentou após o lançamento do filme From Dusk Till Dawn. De acordo com o enredo, os ghouls construíram um bar noturno descolado com um hotel. Ele tinha um nome sugestivo que combinava com o nome do filme. O bar foi construído na beira da estrada e, por isso, os visitantes sempre apareciam para comer e relaxar. E lá dentro, uma garota dançando com uma cobra e seus cúmplices vampiros estavam esperando por eles. Assim, a própria comida vinha para o café da manhã, almoço e jantar. O filme acabou se tornando muito popular, portanto, depois de 1995, quando foi lançado, muitos trabalhos sobre vampiros foram filmados e escritos. Sua marcha triunfante continua até hoje. O sucesso dos vampiros no cinema e na televisão foi repetido nos quadrinhos e nos livros. Esse é um fato interessante, pois costumava ser o contrário. Mas agora acontece com frequência que um filme lançado e uma história em quadrinhos e desenhada ou um livro escrito. E mesmo que a obra literária seja independente, ela ainda coincide com um tema popular na sociedade. Assim, surge o romance Decanteen, dedicado ao tema dos vampiros. O romance Decanteen reflete uma história divertida sobre vampiros. O livro é fácil e agradável de ler. O interesse não diminui até o final. Os personagens principais são adolescentes e jovens. O local da ação é um acampamento de pioneiros, e a ação se passa em 1980. Naquela época, a URSS ainda estava viva. Além dos vampiros, há outras criaturas mágicas no filme. Por exemplo, uma estátua reanimada de uma garota com um trompete musical. Ela quer se vingar daqueles que quebraram a estátua do menino tocando o tambor. Era sua melhor amiga ou até mesmo seu amante. Era a época das Olimpíadas de 1980, mas o acampamento dos pioneiros ainda estava quieto. Ele fica em um local isolado perto do rio Volga. No acampamento, há um centro de processamento de alimentos, os contêineres de leite são levados para lá. Os cães vivem perto dele. Por alguma razão, a atenção do autor está voltada para ele. Embora os vampiros vivam entre os pioneiros, estão de férias no acampamento. As crianças brincam e se divertem sem se preocupar. Mas os vampiros entre eles tentam viver de acordo com suas próprias leis. Assim, Pchebloklo e uma obra histórica sobre os anos 80 do período soviético. E, ao mesmo tempo, um romance de fantasia sobre os vampiros daquela época. O herói do livro e o garoto Valerá, que está de férias no campo. Ele vê um vampiro vivendo com ele em um quarto, bebendo o sangue de um dos meninos.
Ele descobre que o vampiro no acampamento pode ser distinguido pela excessiva decência, limpeza, uso de uma gravata vermelha de pioneiro, sempre esticada. O luto alcança Igor, o conselheiro do acampamento. Sua namorada Verônica se torna vampira. O chefe do acampamento acaba se revelando um senhor vampiro. Ele criou uma verdadeira fazenda de sangue. Durante a luta com ele, Valerá se transforma em um vampiro. Ele e Igor derrotam o chefe do acampamento e o senhor dos vampiros. Mas a vitória tem um preço alto. Afinal de contas, Valerá agora se tornou um vampiro. Acabou sendo um romance bastante interessante, semelhante a filmes de vampiros estrangeiros e histórias em quadrinhos. Uma leitura leve para um dia chuvoso de verão.